Olhando para a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 22, Jesus está dando uma ordem para os discípulos para que eles fossem adiante, passassem para outra banda. É lícito olharmos para este texto no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, no versículo 22, ao versículo de número 32 e observarmos três questões que talvez você não percebeu ao ler esta passagem bíblica ou que talvez você nunca ouviu. A primeira coisa a observarmos dentro deste texto é: antes da tempestade, o Espírito Santo impulsiona Jesus para orar, no versículo de número 23. Com Bíblia aberta, você há de convir comigo que a segunda coisa é, mediante ao barco que os discípulos se encontram, no versículo 24, acontece uma grande tempestade. A terceira coisa é, no versículo de número 25, depois de uma grande tempestade sobrevir sobre o barco na qual estavam os discípulos, acontece uma grande e maravilhosa operação de maravilha, na qual Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. A primeira coisa é, antes da tempestade, o Espírito Santo impulsiona Jesus para orar. Entenda uma coisa, antes de qualquer coisa sobrevir sobre a nossa vida, antes de qualquer coisa sobrevir contra o nosso barco, primeiro o Espírito Santo vai nos impulsionar para orar, porque sem oração nós não vamos atravessar qualquer levante do inimigo, qualquer tempestade, qualquer vento forte. Sem oração nós não vamos atravessar, não vamos chegar do outro lado. Sem oração nós pereceremos mediante a esta caminhada, porque a oração é a garantia da nossa comunhão com Deus. Então isso aqui está nos ensinando uma coisa linda, e é uma iluminação bíblica na qual o Senhor coloca no meu coração, para passar para o seu coração, você que assiste a este vídeo. Aprenda a discernir os momentos na qual o Espírito Santo está te impulsionando para orar. Não negligencie o chamado do Espírito Santo para você entrar para o seu quarto vazio e orar ao Senhor. Por que, Josimar? Porque talvez o Espírito Santo está te avisando sobre uma forte tempestade, sobre um forte problema, sobre um forte processo, sobre um forte levante que está se levantando contra a tua vida. O Espírito está dizendo, se você não buscá-lo em oração, se você não firmar-se a tua vida na oração, você não vai suportar, você vai cair, você vai ir à ruína, você vai perecer. Então, para você atravessar do outro lado, para você chegar do outro lado, para você chegar até a margem, você precisa basear, antes de atravessar o processo, primeiro basear a tua vida na oração. Segunda coisa, depois da oração, na qual o Espírito Santo impulsiona Jesus a orar à parte, no versículo número 23, acontece uma grande tempestade. Isso aqui é uma iluminação bíblica, isso aqui é uma iluminação do Espírito Santo sobre a minha vida, na qual o Senhor me concede para passar para a sua. Ou seja, a primeira coisa, antes da tempestade, o Espírito Santo impulsiona para a oração. Segunda coisa, acontece uma grande tempestade. Olha só que coisa linda. Ou seja, depois da oração vem uma grande tempestade. Repito, atravessaremos por essa tempestade enquanto estivermos em uma intimidade, em uma graça, e sermos discípulos permanentes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tempestade, ela não manda recado, não manda endereço. E eu falo das tempestades, não essas visíveis, mas sim as tempestades espirituais. Quando o processo, quando o problema, quando a luta chega, não manda um sedex, não envia uma mensagem de texto, não te marca nos stories, muito pelo contrário. A tempestade ela chega nos momentos que nós não estamos esperando. As lutas chegam no momento que nós não estamos
esperando com que alguma coisa aconteça, quando as coisas estão indo bem, quando o casamento está bem, quando a faculdade está bem, quando as coisas estão fluindo, quando as agendas estão fluindo, quando os negócios estão fluindo, quando no trabalho você adquirir uma promoção, aí a tempestade chega. Tempestade não manda recado. O que nós precisamos entender aqui, nós precisamos estar preparados para quando a tempestade surgir e aparecer. E esta preparação, ela se dá quando nós estivermos buscando, orando e permanentes nesta busca incessante pelo Senhor. Terceira coisa, depois de uma grande tempestade, há uma operação de maravilha. Eu finalizo dizendo que nenhuma tempestade sobrevém sobre a vida dos servos de Deus à toa, senão com um propósito específico. E este propósito específico não é para derrota, não. É para o próprio não. É para a vergonha, não. É para você se abater, se não. É para você abaixar a cabeça, não. É para você retroceder, também não. Muito pelo contrário disso. As tempestades sobrevêm sobre as nossas vidas para uma operação de maravilha, para novas experiências, para um marco sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Porque os discípulos já tinham visto de praticamente tudo que eles precisavam ver para crer que Jesus é o Filho de Deus. Eles viram a multiplicação dos pães e peixes. Eles viram os leprosos sendo restaurados. Eles viram coxos recebendo o poder de Deus. Eles viram cegos voltando a enxergar. Eles viram o mudo voltando a falar, mas Jesus andando sobre as águas, ainda não. Por quê? Porque mediante a qualquer tempestade, o coração do homem terreno, nosso coração, olhando para o lado físico e humano, nós olhamos para a tempestade e dizemos, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Eu não consigo, a partir daqui eu não consigo mais caminhar, não consigo prosseguir, não tenho condições de ir adiante. Mas só que há uma graça tão grande sobre as nossas vidas que mediante aos momentos que pensamos que há de ser momentos de morte, o Senhor separa para ser momentos de novas experiências, momentos de novas oportunidades para vivenciarmos as maravilhas de Deus. Encerro este vídeo te dizendo que nenhuma tempestade, nenhum vento forte sobreveio sobre a tua vida para a tua vergonha, senão para a glória do nome de Cristo Jesus. O nome do Senhor há de ser glorificado sobre a tua tempestade. O nome de Jesus há de ser glorificado sobre a tua vida, em nome de Jesus.